Certa noite, vi que alguns jovens treinavam com belos cavalos. Não pude entender os detalhes do treinamento, pois ainda não era o momento de revelá-los. Mas visualizei nitidamente que os animais tinham a forma de cavalos de fogo. Queridos, os cavalos são animais celestiais. Foram criados primeiramente no céu e, por conseguinte, podemos ter o privilégio de termos conosco aqui na terra também. Eles não são apenas animais, usados como meio de transporte ou esporte. Eles são seres vivos e possuem estímulos que os aproximam do ser humano, do ser vivo ou espiritual. Os cavalos celestiais são santos e são treinados para a guerra. Um exemplo ávido de que se deve lembrar é sobre o momento do arrebatamento de Elias. Sucedeu que, indo Elias e Eliseu rumo ao Jordão e após ferir as águas, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo separou Elias e Eliseu. O cavalo de fogo, nesse contexto, surgiu para simbolizar a partida, o arrebatamento. O cavalo de fogo em espécie é um cavalo espiritual, que contém o fogo do Deus vivo. O texto em Apocalipse 19:11 diz o que se segue. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. O versículo supracitado preceitua que o cavalo de Jesus virá com ele em sua vinda. Assim também virão os exércitos dos céus em cavalos brancos. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos. Apocalipse 19:14. Os soldados do exército que forem chamados ou que estiverem em condição digna de linho fino, que são os atos de justiça, recebem seus cavalos. Certo é que os 144.000 selados já possuem os cavalos, sendo estes bem cuidados no céu. Por outro lado, os cavalos celestiais trabalham a comando do Pai, e não necessariamente sendo guiado por alguém que o monta, pois o Pai dá a sua ordem ao que se assenta sobre o cavalo e ao cavalo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer sobre o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Apocalipse 6, versos 5 e 6. O cavalo é como um prêmio àquele que é digno, principalmente pelos atos de justiça. Isso mostra que os seguidores de Jesus que não se empenham para o trabalho, para o ID, para a pregação do Evangelho e que não praticam atos de justiça, certamente não serão dignos de receberem o cavalo, visto que não fazem o trabalho a pé. Se você correu a pé com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? Jeremias 12, versículo 5. Amados, ponham seus ânimos em obedecer ao Pai, ouçam a sua voz.
Sejam sábios, temam ao Senhor e se mantenham firmes até o fim. Pois desta forma, nós e os cavalos santos seremos instrumentos do Pai para levar a justiça e o juízo. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e abençoe os cavalos santos.